Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro A Fúria, da Silvina Ocampo. A Fúria é um livro de contos que transitam pelo campo do fantástico, mas afirmar que eles se enquadram apenas no realismo mágico tipicamente latino-americano não é o suficiente para dar conta da literatura da Silvina Ocampo. As suas narrativas parecem formuladas por um inconsciente em pleno sonho, o que também soaria batido não fosse pela ênfase naquilo que há de singular no devaneio subconsciente de cada indivíduo. É como se a matéria narrativa da Ocampo fosse a sua própria consciência onírica, um terreno fértil em cores ocres, em figuras perturbadas, em enredos dissimulados, tudo a um só tempo tremendamente original e também carregado de certa ancestralidade maravilhosa. Como bem dito pelo Sérgio Tavares em uma crítica que ele fez ao site São Paulo Review, a Silvina faz do estilo um aspecto do gênero, e com isso ela funda uma nova categoria, o realismo mágico ocampiano, que, como não poderia deixar de ser, é tanto original quanto estranho, e não por acaso, geralmente ela costuma ser associada ao Unheimlich freudiano. O primeiro conto dessa coletânea aqui é A Lebre Dourada, uma clara alusão às fábulas infantis que costumam trazer esse simpático animalzinho como protagonista, né? Esse tom fabular e também a ausência de moralismos se estendem pelas histórias seguintes, nesses desfiles de duplos que se abraçam e tomam o lugar um do outro, e de vários objetos com tanta personalidade que eles podem até mesmo determinar quem é que vai para o céu e quem é que vai para o inferno. Nos textos da Silvina, o mal é preservado em prol da decência e a miséria que chega a beirar o absurdo é o que há de mais concreto na realidade de algumas personagens que protagonizam esses contos. Então são 34 relatos inventados com uma crueldade inocente e oblíqua, como disse Jorge Luiz Borges, e que nos fazem pensar quantas vidas e formas de vivê-las cabem em um só mundo. É de se esperar que o conto escolhido para nomear o livro do qual ele faz parte seja em alguma medida representante desse todo que ele integra. E o título A Fúria sugere ao menos duas interpretações possíveis, né? A primeira diz respeito às eríneas, ou às fúrias, que segundo as mitologias grega e romana, eram personificações da vingança que puniam os mortais pelos seus pecados. A segunda interpretação é mais literal e nomeia esse rompante de ira descontrolado que domina quem o sente e é capaz de cegá-lo ao ponto de cometer irracionalidades e absurdos cruéis. Qualquer que seja a acepção adotada, o nome do livro recupera ora a magia do mitológico, ora o insólito do real, que explode de dentro, espantando quem está de fora. São duas possibilidades muito propícias aos climas das narrativas e também familiares ao imaginário humano, ainda que sejam de feitio extraordinário. O conto que carrega esse título traz um protagonista desequilibrado que tenta se redimir praticando maldades, como se fosse a fúria de si mesmo. Senti tonturas, náuseas. Daquele sétimo andar contemplei a rua, pensando em como seria minha queda, caso me atirasse daquela altura. Uma banca de frutas, caixotes de lixo ao pé do prédio, os lixeiros deviam estar em greve, e um parapeito alto me atrapalhavam na hora de imaginar a cena. Para me acalmar, tentei me concentrar nessa ideia cheia de dificuldades. Tinha o poder, que agora não tenho, de me desdobrar. Conversei com as pessoas que me rodeavam, ri, olhei para todos os lados com os olhos cravados no fundo daquele precipício com caixotes de lixo, com frutas e com homens passando. Tudo era menos imundo do que a sua cara. A quantas músicas, a quanta gente, a quantos livros tenho que renunciar para não compartilhar os mesmos gostos com você? Pensei ao olhar para dentro do apartamento através do vidro da janela. Quero minha solidão. A quero com 1000 caras impessoais. Os contos em primeira pessoa são os melhores, eles são os mais potentes pela sua imersão total na alucinação particular que é adorada por aquele que narra. Os narrados por personagens crianças, então, têm um toque extra de magia, já que a infância, esse tempo que é, ou deveria, pelo menos espera-se que seja por si só o tempo do maravilhoso,
Na Silvina se aproxima drasticamente da perversão, um toque de mau gosto fascinante e que casa muito bem a ambientação da obra. Em uma matéria para o jornal Nexo, a Juliana Domingos de Lima diz: mesmo os personagens adultos muitas vezes deixam vir à tona o que guardam de infantil e, portanto, de perverso e egóico, como se revelassem o submundo de nós mesmos. Narrado, isso é bem importante, sem melindres, sem superego. Os narradores, então, sempre não convincentes, principalmente pelo quê de insanos, que eles parecem ostentar como uma garantia de que são efetivamente personagens ocampianos, despertando a nossa desconfiança de imediato, não parecem exatamente a mesma pessoa, mas sim assombrados pelas mesmas presenças, possuídos pelos mesmos domínios, por uma realidade carregada de irregularidades, na qual eles continuam a viver sem hesitar, mesmo depois da manifestação do estranho que se integra a essa realidade de modo muito visível e inegável. Um outro ponto curioso dessas histórias é que parece haver sempre uma razão para narrar, um ouvinte à espera. Tanto o contador de histórias quanto esse ouvinte, que pode ou não coincidir com o leitor, são materializados e projetados pelos contos. Então a gente tem uma extensa galeria de narradores, como que abraçados por uma espécie de desatino inevitável e enlaçador que toma o lugar da realidade que a gente conhece. E esse aspecto de sonho das narrativas não estica a atenção, pelo contrário, ele afrouxa, por vezes deixando até vazar algumas possibilidades que o próprio conto faz com que os leitores imaginem. Então os contos se sustentam pela instalação dessa coisa feita de ar que a própria Silvina injeta nos textos para depois esvaziar junto da nossa expectativa. Eu acho que esse efeito corresponde ao traço onírico da obra e ele não pode ser apontado então como um defeito do livro porque é sua base, né? O que une essas histórias é justamente essa abordagem meio blasé do inabitual, meio distanciada de tudo, um desvario silencioso e acatado por todos os envolvidos, sabe? O que eu acho muito admirável, ainda que não funcione para todos os tipos de leitores, a menos não com imediata aprovação. Isso também porque, embora os contos sejam muito bons, os seus finais podem ser abruptos e até simplificados em relação às artimanhas das tramas. Além disso, a loucura característica dos personagens aparenta uma certa afetação ou uma artificialidade no narrar, que é um traço de psicopatia mesmo que pode incomodar, mas que provavelmente foi desejado pela autora na construção desse mundo inacessível pela sua estranheza, e não pelo insólito em si, mas pela maneira com que se lida com ele dentro dos contos. Tudo isso foi sintetizado pela crítica Beatriz Sarlo quando ela disse que há em Silvina Ocampo uma espécie de rebeldia à racionalidade formal e à trama bem composta. Em outras palavras, essa impressão de mal feito dos contos da Silvina é na verdade um comprovante da sua exímia constituição. Eu devo admitir que eu li esse livro meio preguiçosamente, eu não me empolgava muito, eu sentia que não valia a pena me empolgar, e só agora, depois de um bom tempo da leitura e me debruçando com mais atenção aos efeitos que ela me causou, eu me sinto realmente encantada por ele. A gente termina a Fúria não como se tivesse lido o livro, mas como se tivesse sonhado o livro. É como se os contos fossem pesadelos daquele cochilo que a gente tira depois do almoço, sabe? Essa sensação me fez lembrar um trecho do conto A Criação, que é um conto autobiográfico que integra essa coletânea, em que a Silvina diz o seguinte: talvez estou agora obcecada por esta ideia. A obra mais importante de uma vida se produz em horas de inconsistência. Ela existe, ainda que apenas aquele que a criou a conheça. Desconfio que a minha andará perdida pelo mundo, buscando ocasião, com vontade e vida próprias. Bom, eu fico muito feliz que essa ocasião tenha finalmente surgido aos leitores brasileiros. É a primeira vez que a Silvina Ocampo é traduzida para o Brasil e eu espero que essas traduções continuem, que a gente possa ler mais coisas da autora em português. Mas então é isso que eu tenho a dizer sobre a minha experiência de leitura com A Fúria. Se você já leu o livro, por favor, comenta aí embaixo o que você achou. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!